Bom, guys, cá estamos nós novamente pra falar sobre mangás, e o escolhido dessa vez é um mangá de romance que eu vou falar pra vocês, cara. É belo, é uma obra de arte, cara. Eu curti muito. E eu quero compartilhar isso com vocês. Bom, mano, mas sobre o que se trata essa história, cara? Bom, ele se trata praticamente de uma garota que esquece os seus óculos e de um garoto que ajuda ela quando ela esquece os óculos. E este garoto, ele gosta dela amorosamente, saca? Então aí que tá, a gente já tem o começo, a gente já tem ali a base da história. Uma garota que esquece seus óculos, um garoto que gosta dela e ajuda ela quando ela esquece seus óculos. Porém, a gente tem aquele estereótipo de protagonista que tem medo de mulher. Só que uma coisa que eu gosto de notar é que, diferente de alguns casos que é até mesmo sem sentido ou não tem explicação, esse daqui a gente pode relevar bastante, porque mais pra frente no mangá ele explica o porquê ele é tão receoso assim e etc. Ok, pra gente entender um pouco esse universo que é Sukinakoga wa Megane, a gente vai abordar alguns assuntos referente aos personagens, a esses dois personagens, ao Komura e a Mie. Ok, o mangá, ele é uma coisa bem simples, sabe? Ele é aqueles mangás com um traço simples e comum que te pega. Você não fica assim, uou, que arte bonita. Você lê ele e você fica assim, uou, que história bonita. E isso complementa com a arte. O que deixa ela bonita é a narração da história. O Komura, como eu disse, ele é aquele estereótipo de protagonista que ele tem medo de mulher. Ele não... assim... as mulheres tocam nele e ele fica todo molenga, ele fica tipo, ah, por favor, não me toque. Ou ele fica todo vermelho, sem reação. Vocês sabem o como é, né? Só que aí que tá. A gente não passa 75 capítulos vendo ele com medo da Mie-san. A gente tem ali capítulos que ele tá assim meio receoso, ele tá com um pouquinho de medo, ele tá com vergonha. E a gente tem capítulos que não, que ele tá lá tipo, pô, legal, eu vou pegar na mão dela, eu vou andar com ela de mão dada, eu vou dar um abraço nela, eu vou conversar com ela normalmente. Então, tipo, essa mistura, cara, é uma coisa boa, porque a gente não passa 75 capítulos vendo ele sendo um protagonista ruim e nem 75 capítulos vendo ele sendo um protagonista só bom. E esse receio todo dele, cara, é por justamente ele ser vazio. Desde pequeno, ele nunca assim teve alguma expectativa pro futuro dele, sabe? Ele nunca soube o que ele queria ser, ele nunca soube o que ele queria fazer. Então, tipo, de certa forma, você consegue se identificar com ele. Eu mesmo sou desse jeito, então eu consegui me identificar bastante com esse protagonista. Claro que eu tenho raiva dele, eu tenho um pouquinho de raiva, só que eu relevo bastante, porque conforme você vai lendo, você vai descobrindo, você vai dissecando um pouco ele, você vai entendendo como ele é. E às vezes você pode olhar pra ele e você pode se ver, mano. Ele quer mudar, saca? Ele quer ser uma pessoa que ele se sente meio completa por dentro. E a Mie-san é uma pessoa importante pra ele, então ele quer ser também uma pessoa importante pra ela, ele quer proteger ela, ele quer mostrar que ele é tão grande pra ela, que ele é tão cheio de energia e vida, que às vezes ele acaba se sufocando, e isso acaba gerando alguns conflitos na cabeça dele, que ela acaba meio que perdendo a esperança da Mie-san algum dia gostar dele algum dia conseguir ter a Mie-san do lado dele. E agora a Mie-san, ela é uma pessoa que ela é puramente inocente, cara, e esse jeito dela, cara, é uma coisa que combina muito bem com esse mangá, porque ele não é tipo aquele típico anime de romance, aquele mangazinho de romance que todo mundo tá acostumado a ver. Não, aqui a gente tem duas pessoas que praticamente não se falavam e começaram a falar porque uma delas esqueceu os seus óculos. E a partir desse momento, eles meio que começaram a criar uma relação, sabe? Eles começaram a criar um laço entre eles. Então, primeiramente, foi se formando ali um laço de amizade. O Komura gostava dela, mas ela via o Komura como um grande amigo. Claro que no começo é aquela coisa, né? Tipo, ele é o meu ali coleguinha do lado, ele é meu amigo que me ajuda quando eu esqueço óculos. Mas depois de um tempo, começou a ser algo a mais, sabe? Porque eles saíram juntos, ele ajudou ela a comprar óculos, a comprar roupa. Inclusive foi nesse capítulo em que ele deu a mão pra ela. Na verdade, ele teve que dar a mão pra ela também. Porque meio que sem os óculos, ela não enxerga. E ela acaba forçando a vista. Então, tipo, grande parte do mangá, você vai ver a Mie-san com essa cara. E a relação que eles vão construindo, cara, ao longo do mangá, ao longo daqueles capítulos, é uma reviravolta, sabe? Porque a gente tem capítulos onde os dois realmente parece que estão muito próximos, que realmente vai rolar alguma coisa a mais, e a gente tem capítulos onde eles estão se separando, onde eles estão meio que separados, sabe? E como a Mie-san, ela é meio que puramente inocente, tem muitas coisas que ela não percebe, tem muitas coisas que ela releva, ela tipo não pensa, sabe? Ela é muito fofinha. Ela é tipo aquela pessoa que tem consideração por todo mundo, por todos os amigos dela. Ela ama todos igualmente, sabe? Só que teve um momento em que eles fizeram uma viagem, e a Mie-san também, ela se sente meio que um peso na vida do Komura, porque ela acaba quase sempre esquecendo os óculos dela, fazendo com que o Komura quase sempre ajude ela, fique do lado dela, perca o tempo dele, assim, entre aspas. Só que o Komura não vê assim. Pra ele, ajudar a Mie-san é tipo uma puta de uma recompensa, cara. É um prêmio de vida. E sim, cara, se você tá se perguntando se em
algum momento a Mie-san começa a gostar do Komura, ela começa. Eu não lembro qual capítulo, mas é o capítulo da viagem. Certo, tudo bem, a gente formou ali um grupinho, os amigos do Komura formaram também amizades com as amigas da Mie-san, e depois desta viagem, uma das amigas dela começou a conversar com um dos amigos do Komura, e quando ele mandou uma mensagem pra ela ficou vermelha, ela ficou com uma cara de... legal, ele me mandou mensagem, eu vou responder ali. E a Mie começou a se perguntar, ué, mas que tipo de expressão é essa? E a amiga dela falou, é amor, provavelmente é amor. Essa é uma expressão de quem ama, de quem gosta, de quem é especial. E depois disso, a Mie-san teve um encontro com o Komura, onde ele ficou com a mesma cara que a amiga dela. E foi aí que ela percebeu que ela era alguém especial pro Komura, que o Komura gostava dela. E a partir desse capítulo, a Mie-san começou a ser uma pessoa meio diferente, sabe? Ela continuou sendo uma pessoa inocente, só que ao mesmo tempo, ela deu uma puta, assim, evoluída na sua personalidade, saca? E foi ali que praticamente ela conheceu o amor. E ela ficou pensando nisso, poxa, eu sou uma pessoa especial pro Komura? Eu posso ser uma pessoa especial pro Komura? Eu quero ser uma pessoa especial pro Komura. Então, a partir daqui, ela também começou a gostar do Komura. E agora a gente tem ali duas pessoas que se gostam, só que indiretamente eles fazem as coisas. Eles não são assim diretos, porque eles meio que não conseguem. Quer dizer, a Mie-san, ela é muito mais direta, ela tem muito mais atitude que o Komura. Só que o Komura, como eu disse, quanto mais você vai lendo o mangá, mais você vai entendendo ele, você vai assim relevando algumas coisas que ele faz. E assim, a relação que eles começam a manter como base depois disso, porque eles ficam muito mais próximos, é muito bonitinha, é muito fofinha, é como se eles realmente já fossem um casal, sabe? Mas eles não são um casal ainda. E como eu disse, a Mie-san, ela tem muito mais atitude. Ela sabe que o Komura gosta dela e ela gosta do Komura. Ele sai, ela quer dar a mão pra ele, ela quer abraçar ele, ela quer andar nos lugares com ele, ela quer sair com ele, ela quer fazer chamadas de vídeo com ele, ela quer ligar pra ele, ela quer viver com ele. A gente tem muitos outros capítulos onde a gente vê a relação deles fluindo, onde a gente vê a relação deles decaindo um pouquinho, só que depois levanta porque o Komura ele começa a tomar uma atitude. Então assim, ele praticamente tá na minha lista dos meus mangás favoritos, porque como eu disse, cara, conforme você vai lendo, você vai se aprofundando mais nessa história. E se você pegar os pontos que a história quer te passar, o sentimento que você tá sentindo vendo ali, duas pessoas se conhecendo mais, que se gostam e praticamente sendo um casal, é muito lindo. E bom, eu não queria dar muitos spoilers pra vocês, então eu contei meio por cima, assim, com coisas que não são tão relevantes. Algumas, sim, foram muito relevantes, foram talvez um puta de um spoiler, mas não tem como saber direito, né? Vocês têm que ler pra vocês pegarem as ideias.